Olá, boa noite para você. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O Ministério da Economia anuncia mais um corte no imposto de importação de alguns produtos, entre eles arroz, feijão e carne. João Dória, do PSDB, desiste de concorrer à presidência da República. E nesta edição do Rede TV News, você vai ver também. Começa o julgamento do caso da cerveja contaminada da Baker em Belo Horizonte. 10 pessoas morreram intoxicadas e muitas tiveram sequelas. No total, 28 vítimas e testemunhas de acusação foram convocadas pelo Ministério Público. Mulher suspeita de envenenar enteados tem prisão mantida. Uma jovem de 22 anos morreu. A polícia não descarta pedir agora a exumação para fazer análises no Instituto Médico Legal. Bom, vamos começar então com as notícias que são destaque no Brasil. A gente faz agora uma conexão ao vivo com Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou uma decisão dele que impedia o Partido Liberal de retirar o deputado Marcelo Ramos da vice-presidência da Câmara. Vamos agora conversar então com o repórter Anderson Acoverde para a gente entender melhor essa decisão. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Conta pra gente o que muda na prática. Na prática, muda a composição da mesa diretora da Câmara, Milena. Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já anunciou eleição para escolher um novo vice-presidente. A mudança é porque os cargos da mesa diretora da Câmara são divididos entre os partidos de acordo com o tamanho das bancadas. Quando foi eleito vice-presidente, Marcelo Ramos era filiado ao PL, mas depois ele mudou para o PSD. E aí conseguiu, com o ministro Alexandre de Moraes, uma decisão provisória que o manteve na vice-presidência. Agora, o ministro do STF voltou atrás e disse que o que fica mantido é apenas o mandato do parlamentar. A presidência pertence ao partido. Essa situação de Marcelo Ramos acontece também para duas deputadas, a Marília Reis, segunda secretária, e a deputada Rose Modesto, que é a terceira secretária. A Marília Reis saiu do PT e foi para o Solidariedade. E Rose Modesto trocou o PSDB pelo União Brasil. As duas terão que deixar os cargos das secretarias. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E o governo anunciou hoje um novo corte no imposto de importação sobre uma série de produtos da cesta básica e de setores como a construção civil. O corte nas alíquotas do imposto de importação será de 10%. Com isso, produtos como carne, feijão, massas, trigo e arroz poderão entrar no país com preços mais baixos. O corte também vale para materiais de construção. Segundo o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, a medida deve aumentar a concorrência e ajudar a conter os aumentos de preços. Estamos, na verdade, fazendo mais um corte, não só pela questão de cumprimento do nosso programa de abertura gradual da nossa economia concomitante com a redução do custo Brasil, mas também com o objetivo de gerar um choque de oferta que amenize a dinâmica inflacionária trazida pelo cenário diverso da nossa economia global nesse momento. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, desistiu da disputa à presidência nas eleições de outubro. O anúncio sobre a retirada da pré-candidatura dele foi hoje. O repórter Guilherme Lopes tem os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite para você, Guilherme. Quais são as informações? Oi, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse pronunciamento foi feito hoje no começo da tarde aqui na zona sul da capital paulista e foi marcado pela manhã pela assessoria de imprensa de João Dória. Nesse pronunciamento contou com a presença de filiados e também com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Num discurso que durou pouco mais de 10 minutos, Dória destacou
os feitos dele frente à Prefeitura da capital paulista e ao governo do estado também, citou o nome do pai antes de anunciar a retirada da pré-candidatura à presidência da República. Ele citou que entende que o nome dele não foi escolhido pela cúpula do PSDB, apesar de ter vencido as prévias do partido realizadas em novembro do ano passado, obtendo aí pouco mais de 50% dos votos. Em março deste ano, ele chegou a ameaçar a retirada da pré-candidatura momentos antes de sair do governo do estado, dizendo que não havia apoio político dentro do partido ao nome dele para disputar a presidência da República. Ao anunciar a retirada da pré-candidatura, ele disse que sai com o coração ferido, mas com a alma leve. Vamos ver mais detalhes. Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada. Bruno Araújo, presidente do PSDB, defende uma candidatura única, numa aliança com Cidadania e com o MDB. Para amanhã estava prevista uma reunião da Executiva Nacional do partido, onde havia a previsão aí de anunciar apoio à senadora Simone Tebet do MDB. No entanto, hoje à tarde, o PSDB cancelou essa reunião e reagendou só para o início de junho. Ainda hoje à tarde, Dória disse que, apesar de retirar a pré-candidatura à presidência da República, ele vai permanecer no PSDB. Ao vivo de São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. A onda de frio nesta semana fez despencar a temperatura, mas aqueceu a venda de roupas e acessórios de inverno. Os lojistas, claro, comemoram. A Dona Maria cresceu em uma das regiões mais frias de São Paulo. Quando eu tinha meus 10 anos, esse frio chegou com tudo. Eu morava na região de Marcilac e lá é muito frio. Para enfrentar as baixas temperaturas, ela veio reforçar o guarda-roupa. O local escolhido foi o Brás, o tradicional centro de comércio popular da capital paulista, com lojas que geralmente oferecem preços convidativos aos clientes. Comprei mais algumas blusinhas aqui, que acho que no Brás a gente tem essa opção, né? De comprar umas coisinhas mais lindas e mais barato. A onda de frio que toma conta das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste está beneficiando o varejo, principalmente o comércio de vestuário e calçados. E os comerciantes já comemoram o impacto disso. Quando começou o frio mesmo, dessa semana para cá, teve um movimento muito forte, um aumento também nos casacos que eu percebi e todo dia lotada a loja. Mas o vai e vem do público não significa bons preços para o consumidor ou lucro alto para quem vende. Quando a demanda aumenta, os fabricantes encarecem os produtos. Um aumento do preço é que se justifica pelo aumento da demanda, né? Então, você tem produtos que aumentaram 2 a 3 vezes em uma semana. A alta nos preços vem acompanhada de uma demanda reprimida do comércio por conta da pandemia. Já houve uma busca muito grande de reposição dessas roupas, principalmente dos acessórios, né? Então, isso mostra uma tendência de substituição ou praticamente refazer o seu guarda-roupa. Independentemente de qualquer coisa, é preciso se agasalhar, porque o inverno de 2022 promete temperaturas rigorosas. Quer saber como é que fica, então, o tempo amanhã em todo o Brasil? Chegou a hora da gente conferir a previsão com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o ar seco ganha força nos próximos dias. Por isso, amanhã o tempo fica aberto e o sol aparece em praticamente todo o Brasil. Inclusive, tem alerta para baixa umidade do ar, clima extremamente seco em áreas do interior do país. Alerta que vale para Brasília, Campo Grande, Cuiabá, onde a gente ainda vai sentir um friozinho pela manhã, principalmente em Brasília, com mínima de 12 graus, mas depois à tarde esquenta bem, chegando aos 29 graus em Campo Grande e 33 graus em Cuiabá.
Cuiabá. E amanhã vai ser assim, tá? Friozinho pela manhã e à noitinha, mas à tarde dá uma boa esquentada. No Rio de Janeiro, por exemplo, mínima de 13 graus e máxima de 29 graus. Na capital paulista, o dia começa com nevoeiro, mas logo o sol aparece, vai ser assim nos próximos dias. Calorzinho à tarde de 25 graus na manhã e na quarta-feira também. Mesma coisa lá para Belo Horizonte, friozinho pela manhã e à noitinha, mínimas entre 11 e 12 graus. À tarde faz 25 graus e muito sol. A chuva amanhã só deve aparecer em áreas aqui do extremo norte, também do nordeste, por causa da zona de convergência intertropical que tem provocado muita chuva sobre a região norte do Brasil. Belém decretou situação de emergência hoje por causa do alto volume de chuva. No Amazonas, vários rios transbordaram. Em Roraima, a gente vê aqui nas imagens, muitas vias e estradas estão completamente alagadas. Situação preocupante porque tem previsão de mais chuva lá para esses locais. Bom, amanhã eu trago mais detalhes da previsão do tempo para você. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. E você vai assistir agora mais uma entrevista da série especial com os pré-candidatos à presidência da República. O entrevistado de hoje é o deputado federal André Janones, do Avante. Durante a conversa com o repórter Mauro Talhaferri, o pré-candidato falou sobre a criação de um auxílio no valor de R$ 600 e também sobre sua possível indicação para o Ministério da Educação, caso seja eleito. Vamos conferir então agora juntos alguns trechos dessa entrevista. Deputado, muito obrigado pela presença. O meu agradecimento primeiramente a você, a toda a Rede TV, por essa oportunidade tão valiosa para mim de estar aqui colocando a nossa história de vida, o nosso trabalho e principalmente as nossas propostas para o Brasil. O fato do dia em termos de eleições foi a desistência do candidato do PSDB, João Dória. Essa desistência do Dória sinaliza para a grande dificuldade que existe em numa terceira candidatura? Eu não vejo como uma dificuldade para uma candidatura que nasça de um clamor popular, de um segmento da sociedade, como nasce, por exemplo, a minha candidatura. Eu não sou candidato de mim mesmo. Então, para uma candidatura que vem das pessoas, que nasce de um sentimento popular como a minha, eu vejo um cenário um pouco mais otimista. Mas você chamaria a sua candidatura de terceira via? Eu pretendo ser a via única, mas não a via única no sentido prepotente, arrogante de ser a única solução, mas via única no sentido de uma via que dialoga com o cidadão de direita, de esquerda, com o conservador, com o liberal. Hoje, inclusive, a Oxfam, que é uma ONG internacional que trata muito das desigualdades sociais pelo mundo, ela traz um relatório dizendo que a pandemia fez com que surgissem novos bilionários no planeta e, ao mesmo tempo, milhões e milhões de pessoas caindo para a linha da pobreza, aumentando o fosso social no mundo inteiro. E, curiosamente, essa organização defende algo que você defende também, que é o que pelo menos você defendeu agora na pandemia, que é a taxação de grandes fortunas e também a taxação de lucros e dividendos. Essa defesa que você fez só valeria para o caso emergencial da pandemia ou você vai incluir isso como uma proposta na sua campanha? É uma das principais propostas da nossa campanha, uma ampla reforma tributária para viabilizar aquilo que nós vamos entregar, que eu vou colocar na mão de cada brasileiro que necessita um auxílio emergencial no valor de R$ 600. Nada, nenhuma ação efetiva, nenhum programa diminuiu os níveis de desigualdade social como o auxílio emergencial. Enquanto o auxílio estava sendo pago, a gente atingiu no nosso país os menores níveis de desigualdade de toda a história. A gente vai tributar lucros e dividendos, a gente vai instituir o IGF, que já está previsto na nossa Constituição Federal. Nós pretendemos rever as isenções fiscais que são concedidas no nosso país, os subsídios. Mesmo que as pessoas estejam ali recebendo uma renda mínima, como fazer com que elas tenham mais acesso ao mercado de trabalho e mais acesso à renda? A gente precisa fortalecer a economia, a gente precisa buscar meios de controlar a inflação, mas não a qualquer custo. O que o governo faz hoje quando ele quer controlar a inflação, quando ele percebe que está perdendo as rédeas da situação? Ele aumenta a Selic. Por quê? Porque os banqueiros ficam dando risadas,
Aí vai aumentar a desigualdade social cada vez mais. E o que eles entendem? Olha, se tem que sacrificar alguém, vamos sacrificar quem já não tem nada. Vamos sacrificar os mais pobres. Está errado. Eu queria te ouvir sobre alguns temas, saber das tuas ideias, das tuas propostas sobre alguns temas específicos. Queria começar por educação. Mauro, o principal ponto que eu pretendo abordar na instituição de algumas políticas públicas relacionadas à educação é a gente inverter a lógica de investimento hoje, que está mais lá na ponta, na universidade, na criação de vagas, e trazer esse investimento maior, esse olhar mais sensível, com mais cuidado, para a educação básica. E o ponto que para mim é um dos principais é a gente ter à frente do Ministério da Educação alguém que, ao mesmo tempo, tenha conhecimento técnico para tocar a pasta, vivencie a educação na prática, tenha esse conhecimento e que tenha a sensibilidade para entender quais as necessidades do sistema educacional brasileiro. Você teria um nome assim que você olha, eu sonho com... Olha, eu até tenho um nome, mas eu vou não colocar agora, porque é uma pessoa que faz parte de uma instituição, que tem um trabalho apartidário. Inclusive, eles já encaminharam várias propostas, né, são as mesmas, eles encaminharam propostas para todos os pré-candidatos. E talvez se eu coloco esse nome agora, eu vou expor essa pessoa, mas eu já tenho esse nome. É Priscila Cruz, alguém da área pela educação. Da área educacional. Você deu toda a dica aí. E alguém que eu acho que preenche esses dois pontos que eu te falei, que ao mesmo tempo tem o conhecimento técnico e a sensibilidade de entender as necessidades de quem é da área. Foi preso na Grande São Paulo o presidente do Clube São Caetano, Manuel Sabino Neto. Manuel é acusado de participação em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Outras 7 pessoas foram presas. A operação foi batizada de Hades, o deus do submundo, em uma referência a 3 organizações criminosas que agiam no Brás e no Pari, importantes áreas de comércio popular em São Paulo. A investigação aponta que juntas elas movimentavam 3 milhões de reais por mês. Descobrimos que cada metro quadrado aqui no bairro do Brás, Pari, era vendido por 120 mil a 150 mil reais. E depois, quem comprava, alugava para comerciantes, principalmente de vestuário, inclusive comerciantes estrangeiros, por em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500 por semana. Segundo a investigação, os comerciantes também pagavam uma taxa de R$ 300 pelo uso da energia elétrica, que era furtada da empresa responsável pelo fornecimento. Esse valor ainda incluía a segurança armada, que, de acordo com a polícia, colocava ordem no espaço, expulsando aqueles comerciantes que não pagavam pela área. Foram expedidos 12 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Nos endereços foram encontrados carros, roupas, relógios e bolsas de grife, armas reais e simulacros também. Entre os presos está Manuel Sabino Neto, presidente do São Caetano. Sabino é acusado de explorar de forma irregular o espaço da nova feira da madrugada no Brás. E também de esconder a origem ilícita do dinheiro com negócios, como a compra do clube do ABC Paulista. O que seria para comerciantes que estavam na rua, para eles entrarem na formalidade e ocuparem um shopping, na verdade se tornou um grande negócio para uma das organizações criminosas, chefiada pelo Manuel Sabino e também pela esposa, que revendiam ali os boxes do circuito das compras da nova Feira da Madrugada. É uma postura típica do crime organizado, investir no futebol. Em nota, o São Caetano Futebol disse que a operação não tem nenhuma ligação com o clube. A defesa de Manuel Sabino informou que a ação é um grande equívoco e que houve excesso e precipitação quanto à forma de cumprimento dos mandados. Começou em Belo Horizonte o julgamento do caso das cervejas contaminadas da Baker. 28 vítimas e testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público serão ouvidas até quinta-feira. O interrogatório acontece no Fórum Lafayette, mas algumas pessoas foram ouvidas por videoconferência. Entre elas, uma moradora de Viçosa, no interior de Minas, que teve problemas renais depois de tomar a cerveja contaminada. O depoimento do professor da UFMG, Cristiano Gomes, também foi à distância. Ele ficou 44 dias em estado grave.
Em setembro de 2020, foi submetido a um transplante de rim doado pela mulher dele. No total, 28 vítimas e testemunhas de acusação foram convocadas pelo Ministério Público. A previsão é ouvir 7 pessoas por dia até a próxima quinta-feira. Os depoimentos dos réus e das testemunhas de defesa ainda não foram marcados. O julgamento ocorre mais de 2 anos após a divulgação dos primeiros casos de intoxicação pelas substâncias monoetileno e dietileno glicol. De acordo com as investigações, a contaminação das cervejas aconteceu devido a um vazamento no tanque da fábrica da Baker em Belo Horizonte. 10 pessoas, inclusive sócios proprietários da cervejaria, respondem por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. No total, 10 pessoas morreram e várias ficaram com sequelas. Luiz Felipe tomou a cerveja contaminada junto com o sogro, que não resistiu à intoxicação. O engenheiro de 39 anos ficou com paralisia facial, tem dificuldade para se locomover, perdeu 50% da função renal e 100% da audição. Ele passou a depender de aparelhos para ouvir e se comunicar. É doído, né? É triste saber que tudo isso aconteceu pela negligência de um processo produtivo na qualidade da produção de uma cerveja. Depois de 5 meses internado e 82 dias em coma, o Luiz Felipe agora faz sessões com fonoaudiólogos e fisioterapeutas e aguarda o julgamento dos acusados. No mês passado, a Baker obteve autorização para voltar a produzir cervejas em Belo Horizonte. Eu espero, encarecidamente, que a justiça tenha o discernimento de punir as pessoas que cometeram esse crime lamentável comigo, com a minha família e com tantas outras vítimas. Um homem embriagado e sem carteira de habilitação atropelou 5 crianças da mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com testemunhas, as crianças com idades entre 4 e 12 anos atravessavam a faixa de pedestres quando foram atropeladas. Uma moto já tinha parado para elas passarem. Mas na outra faixa, Francisco Manuel da Silva, que dirigia em alta velocidade, não parou e atingiu todas. Ele ainda tentou fugir, mas foi impedido por populares a quase 300 metros do local do acidente. Eu e o parceiro aqui, fechou ele ia fugir, mano. O cara tá bêbado. Até que morreu. Que é pro inferno, viu? As crianças foram arremessadas. As cenas impressionaram os moradores que tentaram linchar o homem. Quando eu cheguei, tinha 2 crianças na pista, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos. Uma com a perna, bem dizer, toda quebrada. E a outra não está se mexendo, e mais uma na frente e 2 no canteiro. Uma cena horrível, que eu não desejo para mãe nenhuma. As vítimas foram socorridas, 3 em estado grave. Francisco foi preso em flagrante. No laudo pericial foi confirmada a embriaguez. Em Santos, no litoral de São Paulo, 2 criminosos sequestraram um casal na porta de casa e foram perseguidos pela polícia. Um dos assaltantes perdeu a direção do carro na Avenida da Praia e a câmera de vigilância de um prédio flagrou o acidente. A perseguição terminou à beira-mar com uma batida violenta e o capotamento do veículo branco. Dentro do carro, 2 criminosos e o casal vítima do sequestro relâmpago. Com armas em punho, os agentes sobem nos veículos para render os assaltantes. Um deles, de azul, é o primeiro a deixar o automóvel. Ele é obrigado a deitar na calçada. Os outros saem em seguida. Moradores de um prédio registram tudo da janela. Um helicóptero da PM deu apoio às equipes em terra. 4 carros estacionados na avenida foram atingidos. Os ladrões e as vítimas tiveram ferimentos leves. Uma arma foi apreendida. Uma advogada de 40 anos está internada em Belo Horizonte depois de ter levado 12 facadas do ex-namorado no meio da rua. E os filhos dela presenciaram esse ataque, que foi filmado por câmeras de segurança. Na imagem, Verônica Cristina de Freitas aparece tentando fugir enquanto é golpeada pelo ex-namorado, o engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca, de 33 anos.
Logo depois é possível ver a babá e o casal de filhos que correm para proteger a mãe. A funcionária derruba e desarma o agressor. Ele foge do local. A vítima volta a correr, mas depois cai. O flagrante foi nesta manhã em uma área nobre de Belo Horizonte. A advogada foi levada para o pronto-socorro com ferimentos nas costas, no peito, braços e na coxa. Ela não corre risco de morte. Ontem, o agressor foi até a casa da vítima, quebrou janelas, televisores e um computador. A polícia foi chamada e a mulher orientada a passar a noite fora de casa. Hoje cedo, ela foi surpreendida ao retornar para o imóvel. Bruno da Costa Val foi preso em flagrante. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal se relacionou por 2 anos, mas estava separado há 6 meses. Verônica teria terminado a relação após agressões e ameaças. Ela já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado, mas pediu a suspensão na semana passada, após uma tentativa de reatar a relação. A polícia do Rio de Janeiro fez a reconstituição do acidente com o carro alegórico que provocou a morte da menina Raquel no primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Série Ouro em abril. Foram 4 horas de reconstituição. Os peritos e investigadores da Polícia Civil refizeram o trajeto do carro alegórico ao deixar a Marquês de Sapucaí. Para isso, a alegoria e o caminhão-guincho foram usados, seguindo os mesmos acontecimentos do dia do acidente. Os motoristas do carro alegórico e também do caminhão-guincho participaram da reconstituição. Medições foram feitas na rua onde o acidente aconteceu. Ao se aproximar do poste onde o carro alegórico bateu, o caminhão parou para que análises da perícia fossem feitas. A reconstituição, que busca esclarecer detalhes de como o acidente aconteceu, foi acompanhada também por promotores do Ministério Público e funcionários da Prefeitura. A Polícia Civil, que há 1 mês apura o caso, ainda não informou uma data para a conclusão do laudo da reprodução simulada, que fará parte da versão final do inquérito. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, morreu 2 dias depois de dar entrada no Hospital Souza Guiar. Em 20 de abril, no primeiro dia de desfiles da Série Ouro do Carnaval Carioca, ela teve as pernas imprensadas em um poste, depois de subir sem autorização num dos carros alegóricos da escola de samba em cima da hora. A menina foi socorrida, passou por uma cirurgia e chegou a ter uma das pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Todos os envolvidos foram ouvidos pela Polícia Civil. O caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ainda sobre o Rio de Janeiro, agora a gente fala de outro caso. A polícia espera ouvir nos próximos dias as equipes médicas que atenderam os irmãos que teriam sido envenenados pela madrasta. Ela já passou pela audiência de custódia e permanece presa. Vamos então agora conversar ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite para você, bem-vindo. Quais são os detalhes que você tem a respeito desse caso, hein? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Justiça decidiu manter a prisão temporária por 30 dias da Cíntia Mariano Dias Cabral, que é a suspeita de envenenar os próprios enteados. Ela foi presa na sexta-feira enquanto prestava depoimento. A polícia acredita que já tem os indícios de que Cíntia realmente tentou envenenar o enteado, Bruno Carvalho, e agora vai à Justiça para pedir a liberação para exumar o corpo da irmã dele, a Fernanda Carvalho, e aí fazer mais análises. Hoje, os responsáveis pela investigação intimaram a direção do hospital onde o Bruno e a Fernanda foram atendidos. E agora esperam que nos próximos dias os médicos compareçam à delegacia para prestar depoimento. Vamos ver na reportagem. As equipes médicas que atenderam os irmãos Fernanda e Bruno têm até o final da semana para comparecer à delegacia. A polícia quer mais informações sobre os sintomas apresentados pelos dois. Os prontuários também vão ser analisados. Além disso, será feito um exame do conteúdo extraído do estômago de Bruno. O resultado será confrontado com o veneno antipulgas encontrado na casa da madrasta. E a gente tem o prontuário completo que fala intoxicação exógena. Falta o laudo do conteúdo gástrico para saber que produto efetivamente foi.
A gente só sabe que foi uma intoxicação exógena, mas não sabe especificamente qual produto foi. Com as evidências de que Cíntia tentou envenenar o enteado, a polícia agora busca provas de que a madrasta também tenha sido a responsável pela morte de Fernanda em março. O atestado de óbito apontou apenas que a jovem morreu por falência múltipla de órgãos, por causas naturais. Na época, o corpo de Fernanda sequer foi submetido à necrópsia. A polícia não descarta pedir agora a exumação para fazer análises no Instituto Médico Legal e já solicitou a quebra do sigilo de dados do telefone usado por Cíntia. É de vital importância analisar o conteúdo desse telefone, saber as conversas, com quem ela conversou, se confessou para outras pessoas, saber se, por exemplo, ela fez uma pesquisa no Google, no navegador, na internet, sobre veneno, sobre efeito do veneno, onde compra, como se faz. Isso é de fundamental importância. Caso tenha, nós vamos saber através dessa análise de dados. Cíntia foi presa na última sexta-feira ao ser levada para prestar depoimento. Ela preferiu ficar em silêncio, mas o filho biológico contou para os policiais que a mãe confessou ter colocado o veneno no feijão de Bruno. Cíntia chegou a ser hospitalizada porque tentou se matar. As investigações apontam que ela sentia ciúmes da relação dos enteados com o pai. A polícia também vai investigar se a mulher teve participação nas mortes repentinas do ex-marido e de uma vizinha. E mais um caso inaceitável. Está presa a mulher que assumiu ter jogado o enteado do quarto andar de um prédio de um condomínio em Maceió. O menino de 6 anos segue internado com quadro de saúde estável. Segundo a polícia, a mulher e o pai do garoto tiveram uma discussão e o homem ameaçou o filho mais velho dela. Em represália, a mulher arremessou o filho do companheiro pela varanda do apartamento. Ela foi autuada por tentativa de homicídio. O Ministério de Minas e Energia acabou de anunciar a demissão do presidente da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Para o lugar dele, o governo decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Ele ocupava o cargo de secretário de desburocratização. Segundo a nota do Ministério, a troca visa contribuir para um cenário equilibrado na área energética, aumentando o valor da empresa e gerando benefícios para toda a sociedade. Rede TV News de hoje fica por aqui. Boa noite para você e boa semana. Boa noite, até amanhã.